Ok, então nós estamos começando mais um programa Saúde é Tudo, e hoje está aqui conosco o Dr. Juliano Silveira, que é geriatra, e nos concedeu esse momento, do qual eu agradeço muito, Dr. Juliano, estar aqui conosco, já que é de suma importância a sua presença aqui, devido a vários pacientes que já assistiram programas seus anteriores, e você também tem um grupo de estudo aí muito bom. Então, eu queria que você nos abrilhantasse hoje aqui, dizendo algumas coisas que são importantíssimas e que, como a gente sabe, cada dia que passa, cada vez mais a medicina vai ficando assim introspectiva, né? Cada um no seu quadrado, e a gente fica com muitas dúvidas, até nós médicos. E a finalidade aqui do nosso programa é exatamente o cliente, quando sentir alguma coisa que ele estiver sentindo no seu organismo, a nossa pergunta é a seguinte: qual é o profissional que eu vou procurar? Então, é importante a gente levar esse papo para os estudantes de medicina, que gostam também de assistir esse nosso programa, aos nossos colegas de outras especialidades, já que a gente aprende muito quando vocês estão aqui conosco, e nossos pacientes de uma maneira geral. Então, tem algumas perguntas aqui para lhe fazer, mas eu queria deixar de início a sua palavra inicial, antes de eu começar aqui a descrever algumas coisas. Palavra contigo, Dr. Juliano Silveira. Então, doutor Marçuco, é um prazer estar novamente aqui no programa Saúde é Tudo, podendo participar dessa forma de compartilhar, né, um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia como geriatra, trazer um pouco da nossa formação com temas importantes. Hoje é um tema muito bacana, eu gosto bastante, que é a questão de tratamento de alterações do sono, que é muito importante. A gente sabe que um terço da nossa vida a gente está, de certa forma, dedicado ao sono, né? Então, se a gente não tiver uma boa qualidade de sono, a gente não vai ter uma boa qualidade de vida. Então, assim, é um prazer estar aqui novamente, podendo compartilhar esse espaço. Agradeço novamente o convite e vamos bater um bate-papo bacana, e, eventualmente, se surgir alguma dúvida, alguma pergunta futura, eu vou estar à disposição para estar conversando novamente e trazendo novos esclarecimentos. O doutor Juliano Silveira, que é geriatra, ele tem o curso de medicina, né, e também de clínica médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tem especialização em geriatria pela Universidade Federal de São Paulo. E é titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Inclusive, alguns pacientes que são muito interessados em cuidar de idosos, que hoje nós sabemos que tem uma série de pessoas que às vezes até não estão bem assim, adaptados ou preparados para cuidar de um idoso. Mas eu pergunto, existem pessoas de outras especialidades não médicas, mas que são de curso superior. Eu perguntaria a você se o curso de gerontologia pode ser feito por essas pessoas de curso superior, para poder ajudar o geriatra no tratamento. Você poderia nos informar isso? Sem dúvida, doutor Márcio. O geriatra é um médico que se especializa no estudo do envelhecimento, e o gerontólogo é todo e qualquer profissional de saúde que faz essa imersão também no estudo do envelhecimento. Ou seja, qualquer profissional de saúde pode se tornar um gerontólogo. Você seja um psicólogo, um educador físico, um nutricionista, um odontólogo. Você pode fazer essa formação, essa imersão. Assim, a gente vê que o geriatra precisa trabalhar em equipe, e uma equipe capacitada com formação em gerontologia torna o cuidado de melhor qualidade e mais alinhado. Então, sim, outros profissionais de outras áreas. E o médico que não quer cursar geriatria, que é uma residência à parte, ele pode fazer uma imersão e se tornar um gerontólogo, mesmo não atuando como geriatra. Você pode ser de outra área,
uma irmã, fazer um estudo, uma formação e se tornar um gerontólogo. Muito bem. Quais são as mudanças, doutor Juliano, que nós esperamos no padrão de sono do idoso? Porque o pessoal fala muito que o idoso dorme muito, o idoso dorme pouco. Qual é a realidade que a gente espera de padrão nesse período da vida? Então, a gente tem uma redução da quantidade de sono, certo? O que acontece? Muitas vezes o adulto jovem, o adolescente, principalmente, a gente vai ver isso, tem em torno de 8 horas de sono, 9 horas de sono, para conseguir saciar, né? Descansar. Isso é um padrão bem comum, aquele indivíduo que dorme tarde, acorda tarde. O processo de envelhecimento há um encurtamento do sono. Então, a necessidade de sono, em vez de ser 8 horas, muitas vezes pode tornar menor, 7 horas de sono, 6 horas de sono, que é uma média do idoso. E assim, há uma tendência ao indivíduo se tornar mais matutino. O que é que significa isso? Que ele tem uma tendência de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, a gente vê essa mudança de padrão, uma diminuição na quantidade de sono, e a gente tem uma antecipação do sono. O idoso começa a dormir mais cedo, muitas vezes até cedo demais, que isso também a gente vai ver que é um problema, e tem a tendência de acordar mais cedo. Então, essa é o padrão que é esperado, é um padrão normal, não é um padrão alterado. A gente não pode dizer que dormir menos, nesse caso, seria uma alteração, algo do tipo. E com essa quantidade de sono, de 6 horas, muitas vezes é suficiente para ele ter uma boa qualidade de vida durante o dia. Muito bem. Então, é uma coisa assim que você explicou muito bem. Eu inclusive, gostaria que você dissesse assim, porque a gente sabe que o sono é muito importante. E as pessoas, às vezes, são autodidatas em relação ao sono, principalmente os jovens. Então, a gente escuta muito falar aí que o jovem diz amanhã é feriado, e então ele passa a noite acordado numa balada. E no outro dia ele dorme o dia todo. E nós sabemos que entre 10 e 3 horas da manhã é onde os neurônios se reabastecem dos neurotransmissores, podendo ele dormir o outro dia todinho, talvez ele não consiga recuperar. Aí eu pergunto, isso no jovem a gente nota, quanto mais no idoso, então qual seria o impacto de uma noite mal dormida para uma pessoa de idade? Então, como a gente pode usar até um jargão que assim, a noite foi feita para ser dormida. Porque durante a noite, como foi dito, há um repouso neuronal e também há a produção de hormônios que são exclusivos da noite. Um exemplo dele é a melatonina, que é até um hormônio que a gente consegue sintetizar e até utilizar no tratamento do distúrbio do sono. Então, assim, essa inversão, essa mudança do dia pela noite, seja pelo jovem que estava numa festa, numa balada, algo do tipo, seja até por um trabalhador de saúde também, tem um impacto importante. A gente cai de rendimento no dia seguinte, a gente tem alterações de atenção. E assim, para o idoso, isso tem um impacto bem maior. Porque socializa muitas vezes o uso de alguns medicamentos, que tem impacto também a nível de sono, de sedação. Então, ter uma noite bem dormida é sinônimo de que você no dia seguinte vai conseguir ter mais atenção, você vai conseguir reter mais informações, participar de forma adequada na rotina do dia a dia, e que a privação de sono com certeza vai ter impacto nisso. Além do mais, as queixas, que eu posso dizer, queixas somáticas, né? Se o indivíduo não dorme bem à noite, ele vai ter uma piora no repouso muscular. Com isso, ele já tem alguma queixa de dor crônica, ele vai aumentar essa queixa de dor crônica durante o dia. Então, assim, dormir é muito importante, é uma questão muito importante. Então, assim, evitar privações de sono desnecessárias, ou seja, eventualmente a gente vai ter um dia ou outro, uma noite clara, com o nascimento de um filho, um plantão que se faz necessário fazer em uma determinada época de vida, mas assim, priorizar a qualidade do sono é muito importante, porque vai ter impacto no dia seguinte. Inclusive, existem alguns hábitos que são inadequados
e que podem realmente, eu acho, interferir, né, no sono do idoso. Então, hoje em dia, tem uma série de coisas que eu realmente encontro na parte de psicanálise com meus pacientes, que muitos deles têm esses problemas de insônia, entre aspas, e que, na realidade, eles não têm insônia, eles têm maus hábitos na prévia, né, de dormir. E então o idoso deve ter alguns hábitos que você poderia nos falar para que eles não utilizem esses fatos para não desencadear já uma coisa que às vezes é até comum eles sentirem pela própria idade. Então, o primeiro hábito que eu vejo que pode prejudicar de forma importante o sono do idoso é a questão dos cochilos durante o dia. Ou seja, você já tem um tempo de sono reduzido, de 6 horas em média. E se você não otimizar esse tempo de sono, se você não utilizá-lo durante a noite, o que acontece? Você vai ter uma qualidade de sono pior. Então, assim, os cochilos diurnos, de mais de 15 minutos, eles são prejudiciais ao sono. Outro ponto importante que é prejudicial ao sono, que é o consumo excessivo de café, principalmente após as 16 horas, 17 horas, são hábitos. Um hábito também que, digamos assim, é muito incorporado pelos jovens e o idoso também está incorporando, que é o uso de telas, como smartphones, computadores, tablets, que eles têm uma estimulação neuronal que faz com que você fique um pouco mais alerta, mais excitado no ponto de alerta, de vigilância, que são hábitos que também podem causar. Refeições também, muitas vezes, refeições copiosas, um jantar muito pesado, como a gente pode dizer na linguagem do bom nordestino, também pode levar a problemas e comprometer a questão da qualidade do sono. Então, assim, o sono é um dos momentos mais importantes do dia, então a gente tem que ter estratégias e cochilar durante o dia, se exceder no café. Eu mesmo gosto muito de café, mas eu sei que se eu exceder, principalmente no período vespertino, no início da noite, eu vou ter uma qualidade de sono pior. E essa questão de exercícios físicos também em excesso à noite podem prejudicar. Exposição à tecnologia, então, assim, são pontos que podem trazer uma qualidade de sono ruim para o nosso familiar, para o nosso paciente, que pode trazer esse impacto negativo. Doutor Jerônimo, inclusive tem pacientes que têm alguns hábitos também, que eles trazem, às vezes até de idades bem recentes, que é o não querer dormir com luz apagada, com medo às vezes de cair, ou sei lá. E nós sabemos que é necessário ter um quarto escuro para que você possa realmente produzir esses neurohormônios, né, melatonina, serotonina, etc. E sempre, às vezes, eu aconselho aos meus pacientes, quando eles têm uma certa dificuldade para isso, eles usarem uma luz de 5 watts, pequenininha, azul ou verde, que realmente elas são boas, são tranquilizantes. É a parte da cromoterapia que o pessoal às vezes nem valoriza e que às vezes eu brincando digo, bom, se você não acredita em cores que tenha reflexo na saúde, bota uma lâmpada vermelha no quarto e veja como é que você consegue dormir, quais são os sonhos que você vai ter. Então isso é muito comum às vezes para o próprio idoso ou o familiar do idoso, deixa uma luz acesa para ele não cair à noite quando levantar. Então, realmente, fica esse impacto. Mas eu não sei a sua opinião, mas eu diria assim, uma lâmpada dessas pequenininhas azul, quando ele acorda, ele fica vendo o ambiente, não dá para ele cair, e realmente não tem esses impactos desagradáveis quanto a destruição, né, dos neurohormônios que vai influenciar no outro dia na saúde dele. Então, é importante o ambiente com pouca iluminação, até aquela luz vermelha do LED da TV atrapalha o sono. Já até aquela luzinha, aquele pontinho vermelho, aquele tem uma influência, que é o famoso a luz de stand-by. Então, assim, você pode ter estratégias. O ideal é um quarto totalmente escuro. Quanto mais escuro o quarto, maior a produção de melatonina, maior é a profundidade do seu sono. Essa dica da lanterninha, até um abajur também é algo do tipo,
tente facilitar essa localização para ir para o banheiro, muitas vezes o idoso, ou até a pessoa jovem vai ao banheiro à noite e tem um risco de queda. Então, assim, é importante adequar o ambiente, principalmente o percurso que vai ser seguido. Porque a gente pode acordar durante a noite, precisar ir ao banheiro e tem que ter um reforço. Dormir com TV ligada também, eu lembrei que é um péssimo hábito que as pessoas têm, que dá para a gente tentar melhorar isso, programa na TV para desligar com 30 minutos. Às vezes entra, começa a assistir um filme, esquece a TV ligada, dorme, com isso não consegue aprofundar no sono. Mas essa dica da questão da lâmpada, ter uma lanterna de baixa intensidade, ter um abajur, é muito importante para evitar quedas. Faz parte de uma estratégia importante de qualidade do sono e evitar quedas. Essas coisas que você tem falado aí é muito importante. Eu sei que várias pessoas que estão assistindo aqui ao nosso papo, está sendo muito importante isso para os pacientes, os pais com mais idade, os avós, que são orientações às vezes mais importantes do que o próprio remédio que o paciente toma. E eu diria assim, se fala muito em insônia do idoso, mas existe algumas patologias, ou seja, algumas doenças que muitas vezes elas podem causar uma dificuldade do paciente dormir. Quais seriam essas doenças que afetariam o sono do idoso? Então, a gente tem algumas doenças que, digamos assim, causam uma insônia primária e uma insônia secundária, né? Então, assim, as principais doenças que causam insônia no idoso, que eu vou citar, vou trazer uma bem comum, que é a síndrome da apneia do sono, a apneia e hipopneia do sono, no qual o indivíduo tem uma alteração a nível respiratória, e durante a noite ele faz episódios de despertares de hipoxemia, ou seja, ele começa a roncar literalmente com isso. Ele começa a ter diminuição do aporte de oxigênio, ele faz episódios de pausa respiratória e acorda. E esses micro despertares vão causar, de certa forma, insônia, muitas vezes. Outro distúrbio do sono, que é o distúrbio comportamental do sono REM. Apesar de ter um nome bem esquisito, bem diferente, esse distúrbio comportamental do sono REM é até bem comum, pode tirar até 1% da população. São aquelas pessoas que muitas vezes têm movimentações de chutar o parceiro, empurrar, falar à noite, conversar muito à noite. Esse é um distúrbio comportamental do sono REM, é bem comum. O distúrbio comportamental do sono REM, a gente pode até falar, ele pode ser até uma manifestação de doenças motoras, entre elas a doença de Parkinson, ou seja, ele pode se manifestar 10, 15 anos antes do desenvolvimento da doença de Parkinson. Outro distúrbio bem comum é a síndrome das pernas inquietas, que é como o próprio nome fala, é uma necessidade de se levantar, de ter que andar à noite, essa síndrome de pernas inquietas. E uma coisa bastante comum, que eu nem digo que seja uma doença, mas seja um hábito, que é a antecipação do sono, ou seja, se a gente tem 6 horas de sono, o idoso, 7 horas de sono, e antigamente eu dormia às 22 horas e começa a dormir às 7 da noite, com certeza ele vai consumir essa questão do sono e vai despertar muito cedo. Muitas vezes pode despertar 1 a 2 horas da manhã. Então, as principais doenças são essas: a apneia obstrutiva do sono, síndrome de pernas inquietas, distúrbio comportamental do sono REM. Outra que é menos comum, o movimento periódico dos membros, também que é um distúrbio motor, no qual o indivíduo tem vários despertares por movimentação anormal das pernas, e que com isso traz um prejuízo enorme para a qualidade do sono. Muito bem, doutor Juliano. Nós estamos aqui falando com o geriatra, doutor Juliano Silveira, que todos já conhecem, é um grande geriatra, acaba jovem, moço ainda, mas que sabe bem das coisas. E você falou num negócio aí que todo mundo já escutou falar, doutor Juliano, sobre esse sono REM, mas pouca gente entende direitinho o que significa esse sono REM, que tem a ver com oftalmologia, porque aquelas fases de sono tem a fase do movimento ocular rápido.
E tudo Isso. aquilo tem a ver com o sujeito no outro dia amanhecer tranquilo, recuperado ou não. Então, se você pudesse dar alguma orientação para a gente observar, por exemplo, no sono do idoso, ou no sono de qualquer pessoa, mas no sono do idoso, que é o caso nosso aqui, de a gente ver se ele realmente está nessa fase, como é esse sono REM. Então, sim, o sono REM é o sono dos movimentos rápidos dos olhos, certo? É uma coisa bem interessante que você tem uma movimentação do globo ocular. E assim, é importante você observar se ele está entrando nessa condição, de que forma? Através de você perceber se ele tem um sono tranquilo, se ele não tem nenhum tipo de vocalização, se ele não tem nenhuma manifestação sonora, como ronco, se esse movimento, se ele tem um relaxar tônico, ou seja, você vê que é um idoso que está bem relaxado, se ele não está inquieto, mudando de posição, vai para um lado, vai para o outro. Então, assim, atingir essa profundidade de sono é muito importante. Então, assim, quem convive pode perceber, digamos, a pessoa não consegue ficar 1 minuto numa posição só, ela tem que estar se mudando de posição, a pessoa ronca a noite inteira. Então, assim, tem que observar esses gatilhos para poder conseguir procurar um profissional. Inclusive, Juliano, você poderia nos dar algumas dicas, assim, como tratar, no caso assim, por exemplo, que chegue um paciente seu que o familiar fale sobre esse tipo de sono inquieto do paciente. Você, além de encaminhar, claro, como você falou, para um especialista, mas como seria o tratamento desse paciente? Então, assim, o primeiro passo para a gente tratar é tentar diagnosticar, entrar com o diagnóstico correto, através de uma anamnese de sono, a gente perguntar algumas coisas como é isso que a gente já vem discutindo, tempo de sono, início de sono, quantos despertares à noite, se ronca, se move. Vou dar um exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a gente consegue diagnosticar através de um exame, que é a polissonografia, no qual hoje em dia é tão tranquilo. Antigamente a polissonografia era feita em clínica, você tinha que dormir na clínica para fazer o exame. Hoje em dia se consegue trazer o aparelho para casa. Então, identificando uma apneia obstrutiva do sono, a gente vai ter que fazer uso de um equipamento, ou seja, é um tratamento não farmacológico. A gente vai ter que usar um equipamento chamado CPAP, que é uma máquina que literalmente injeta ar na via aérea, fazendo com que a via aérea se abra. E que com isso você tem uma troca gasosa, você tem uma permeabilidade da via aérea. Muitas vezes quando a gente fala de distúrbio do sono, as pessoas procuram ter algum medicamento, mas às vezes o problema não está na medicação, mas no ambiente. Você fazer uma revisão do seu quarto. Como é que é meu quarto? É um quarto silencioso? É um quarto escuro? Tem televisão? Tem dispositivos que eu preciso desligar? É um quarto arejado? Por quê? Porque é necessário que a gente tenha um quarto ventilado, não é nem frio demais, nem quente demais. Ou seja, um quarto adequado para que a gente consiga relaxar um pouco, porque para a gente aprofundar o sono, há uma queda de temperatura também do organismo. Ou seja, o nosso corpo diminui o metabolismo, então é importante que a gente tenha um ambiente frio, para que um ambiente adequado, arejado, para que a gente consiga isso. Então, assim, o primeiro passo para tratar, a primeira dica é entender o ambiente, que é muito importante, e entender se tem alguma doença subjacente, uma dessas doenças clássicas, como síndrome de pernas inquietas, que a gente tem um tratamento. Algumas vezes a gente usa alguns medicamentos para tratar síndrome de pernas inquietas. Se precisa usar um CPAP, no caso da apneia obstrutiva do sono. Então, assim, primeiro a gente modifica o ambiente, procura causas tratáveis e, num segundo momento, é que a gente considera o uso de medicamentos. Valorize os ambientes da sua empresa. De Josete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Temos os melhores móveis para montar ou renovar o seu escritório ou escola. Além dos excelentes produtos, oferecemos um ótimo atendimento com profissionais experientes. Venha conhecer e comprovar a qualidade dos nossos produtos. Avenida da Integração 2170 Candelária. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999720757.
se fala muito, e eu já fiz alguns cursos de complementação de terapias integrativas, complementares, e eles falam muito assim no uso da vitamina B6, que ela tem múltiplas finalidades, mas se fala muito do uso dela também na síndrome das pernas inquietas. Você tem alguma coisa para complementar isso ou não? Porque hoje em dia se usa vitamina para tudo no mundo, e as vitaminas realmente servem para muita coisa. Mas o medo que eu tenho é que atualmente está sendo prescrita por qualquer pessoa que lida com saúde. E as vitaminas, do jeito que elas são benéficas, elas se tornam maléficas. O exemplo mais simples que eu tenho é da vitamina A, que é muito usada em oftalmo, e ela realmente, numa dosagem alta, ela causa edema de papila, quer dizer, ela num exame neurológico dá a impressão ao neurologista de que o camarada está com um edema cerebral, porque inclusive aparecem cefaleias, às vezes intensas, pelo uso inadequado da vitamina A, que parece tão inocente. E ela é muito importante realmente. Mas tem as doses certas. O organismo não precisa mais do que 5.000 unidades por dia. E o comprimido mais simples que tem 50.000 unidades de vitamina A. Quer dizer, tem pessoas que o médico prescreve e ele acha muito bom porque é bom para a pele, é bom para o cabelo, é bom para as unhas, e ela toma 2, 3, 4 meses. Então isso eu nunca mais vi uma deficiência de vitamina A no consultório. Eu tenho visto muito o excesso do uso da vitamina A. Não muitas vezes passado pelo médico, mas pelo próprio paciente de ficar tomando vitaminas. E também pelo uso do pessoal que passa vitamina, porque diz assim, vitamina, se não fizer bem, mal também não faz. É um erro muito grande, e eu queria até sua opinião sobre isso, porque tem os medicamentos de A a Z que realmente, quando a gente estuda, eu estudo detalhadamente as necessidades orgânicas, tem um programa que eu pergunto o que o indivíduo come, e eu vou botando lá no computador, e no final diz o que ele tem ou não tem de vitamina para a gente suplementar numa dieta ou numa fórmula. Mas a maioria das pessoas não passa assim. Então, qual é a sua experiência, doutor Juliano, com essa medicação? Eu falei vitamina B6 para as pernas inquietas, mas de uma maneira geral, como é que você vê isso lá no seu consultório? Não, o que eu tenho percebido é assim, que realmente há uma automedicação com essa questão dos polivitamínicos. Uma pessoa que faz uma dieta regular, que consome todas as classes, seja carboidratos, seja lipídios, seja proteínas, dificilmente ela vai ter uma carência nutricional importante. Ou seja, a pessoa que consome carne, peixe, frango, ovos, laticínios, ela não vai ter uma grave deficiência. No tocante à síndrome de pernas inquietas, o que eu vejo, de forma bem, até dos casos que eu tive a oportunidade, é que em alguns momentos os pacientes tinham uma deficiência de ferro. Então, assim, a reposição do ferro foi uma das estratégias que está bem pautada na literatura, que repor ferro nesses casos diminuía muito esse sintoma dessa inquietação. Mas eu concordo com o senhor, doutor Marcos, que há um uso excessivo de vitaminas, ou seja, há uma prescrição, há um incentivo até financeiro. A gente vê que nas farmácias, o próprio funcionário, o balconista, ele ganha comissão por venda desses polivitamínicos de A a Z, e assim, acaba muitas vezes maculando um pouco dessa parte da medicina da reposição. A gente sabe que pessoas que têm uma nutrição alternativa, como as dietas vegetarianas, elas vão precisar de suplementação. O paciente que fez uma cirurgia bariátrica, um gastroplastado, ele vai precisar de uma suplementação. Mas é aquela coisa do que, não, se mal não faz, vamos tomar, tem um risco enorme. A gente viu casos já de abuso de vitamina D, que é uma vitamina também muito utilizada, muito bem, causando calcificações de órgãos como coronárias que não eram para estar calcificados. Então, assim, o uso das vitaminas, se ele feito de forma adequada, ele tem um benefício estabelecido, e a história da medicina nos mostra isso, né? Desde o longo tempo das grandes navegações, o escorbuto e afins, a gente aprendeu com isso. Mas que também o excesso a hipervitaminose pode trazer problemas. Hoje eu vejo muito mais problemas por hipervitaminose do que pela própria hipovitaminose. Muito bem. Nós estamos fazendo o programa Saúde é Tudo, aqui com o Dr. Juliano Silveira, que nos tem trazido assim, uma série de coisas importantes que muitas vezes a gente tem vontade até de querer saber, mas
Hoje em dia é tão rápido os tratamentos que a gente vai, as clínicas que a gente tem e o próprio tempo do médico, que às vezes o paciente chega em casa e diz, esqueci isso. Então, muitas vezes, com esse papo aqui, a pessoa anota alguns detalhes para fazer uma boa consulta, quando estiver realmente de frente com o médico, no caso aqui, o nosso geriatra, que está nos trazendo uma série de coisas. E, inclusive, nós falamos até agora, Juliano, de tudo, menos de remédio. Falamos de insônia, o que acontece, mas não falamos de medicação. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, aqui terminando o primeiro bloco, e no segundo eu queria que você falasse exatamente quando usar a medicação e quais são os efeitos bons ou ruins que pode haver. Tem certos casos que os chás, que são maravilhosos, não funcionam. A gente tem que fazer a medicação mesmo. E aí é que está o bom senso médico. Então tem um grupo que fala muito mal dos medicamentos, e o bom é o chá, é a fitoterapia, tudo isso é muito bom quando é bem indicado. Então, no segundo bloco, você vai nos orientar bem sobre isso, porque até agora a gente falou de tudo isso, mas o paciente pode conseguir dormir somente ajeitando essas coisinhas que a gente falou até agora, mas também, às vezes, o sono tem outras finalidades e a gente precisa falar sobre isso. Então, voltaremos dentro de 1 minuto. Estamos voltando com o programa Saúde é Tudo, que hoje nós estamos focalizando o sono no paciente mais idoso, algumas coisas que devem ser do conhecimento geral e também do médico clínico que acompanha o paciente idoso, que não é só o geriatra. Existem muitas outras patologias que o geriatra divide com os colegas da especialização. Então, tudo isso aqui é importante, e como eu falei a vocês no primeiro bloco, o doutor Juliano vai falar agora sobre quais medicamentos serão usados no tratamento da insônia. E um pequeno parênteses, né? Quais são os riscos? Então, eu vou deixar a palavra com o doutor Juliano Silveira, que é geriatra, e está conosco aqui nos dando essa aula sobre como utilizar bem os tratamentos e os cuidados médicos com o paciente geriátrico. Então, pessoal, o tratamento da insônia não é com medicamentos, o tratamento farmacológico não é o tratamento de primeira escolha. Antes da gente pensar de passar um medicamento, a gente tem que ajustar o ambiente, tem que descartar doenças que causam a insônia. A gente pode dividir o tratamento dos distúrbios do sono farmacológico com tratamentos com benzodiazepínicos e os não benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são medicamentos que a gente conhece popularmente como clonazepam, alprazolam, bromazepam, diazepam, que são medicamentos hipnóticos, certo? Eles vão causar sedação. E o grande problema desses medicamentos no tratamento do distúrbio do sono é porque, assim, por mais que eles vão lhe fazer dormir de toda forma, seja por causa de apneia do sono, seja por causa de pernas inquietas, seja por causa de um ambiente mal planejado. Então, assim, de qualquer forma, vai fazer o indivíduo dormir. Qual o grande problema dessas drogas, os benzodiazepínicos? Porque são medicamentos que têm efeitos colaterais. O primeiro e mais comum deles, após 30 dias de uso, é a dependência. Ou seja, o indivíduo vai se tornando dependente dessas medicações, cada vez mais necessitando de doses mais altas. E essa dependência, você tem que planejar um desmame, porque o uso de benzodiazepínicos, como diazepam, bromazepam, alprazolam, lorazepam, pode causar alterações cognitivas a longo prazo. Se o indivíduo tem uma predisposição a desenvolver um quadro demencial, ele pode acelerar esse processo de desenvolver quadro de demência. Então, assim, tem que ter um planejamento muito grande quando a gente vai passar uma medicação dessa e de saber o dia de iniciar e o dia de terminar. Existem os não benzodiazepínicos, no qual eu posso citar o uso das Z-drugs, que a gente chama as drogas Zs. Das drogas Ds, a gente tem a mais comum é o Zolpidem,
certo? O zolpidem, como o próprio nome começa com a letra Z, ele é um indutor de sono, ou seja, ele vai ser uma medicação que você vai utilizar para iniciar o sono, certo? Ele vai fazer com que o indivíduo caia no sono, ele tem geralmente uma meia-vida curta, de poucas horas, e a grande vantagem das drogas Z em relação aos benzodiazepínicos é que eles têm um efeito residual no dia seguinte, vou usar entre aspas a palavra ressaca menor. Outras medicações que tratam os distúrbios do sono, por exemplo, a melatonina, que é um hormônio que a gente utiliza, manda manipular um neuropeptídeo, você faz a manipulação dele, em alguns locais é vendido até para os Estados Unidos como até um suplemento vitamínico que você compra até em supermercados. No Brasil é vendido como droga mesmo e a gente tem que mandar fazer um receituário. E é uma forma de tratar a alteração do sono. Outras medicações, por exemplo, trazodona. Trazodona é um antidepressivo, mirtazapina é um antidepressivo, e podem ser bons tratamentos se o indivíduo tiver uma insônia associada a quê? A depressão, a ansiedade. Então, assim, em alguns casos, antipsicóticos podem ser utilizados também, como a quetiapina, olanzapina, quando no contexto de insônia o paciente tem algum déficit cognitivo, ou seja, o paciente tem uma queixa de Alzheimer, um quadro de Alzheimer, um diagnóstico de Alzheimer e tem insônia. Então, essas estratégias podem ser utilizadas. Alguns fitoterápicos têm um efeito sedativo, a passiflora, a gente sabe que é um tranquilizante, pode ter um bom efeito. Qual é o medo dessas medicações? Assim, porque elas têm que ser prescrição médica, o médico tem que saber o dia de começar, o dia de terminar. Muitas vezes a gente utiliza essas medicações como uma terapia ponte, um exemplo. O indivíduo está vivendo um período complicado de luto, perdeu um parente, perdeu um ente querido, perdeu um familiar e está com distúrbio do sono por isso. Então a gente pode usar uma medicação por um período de tempo, mas sabendo o dia de começar e o dia de terminar, com a ressalva que os benzodiazepínicos, no 30º dia de uso, já podem aumentar o risco de dependência em mais de 50%. É uma coisa, assim, que bem clássica e que você falou em termos bem simples, porque geralmente o paciente, às vezes, ele reluta muito quando a gente quer passar um medicamento desse. Lá na psicanálise nós usamos pouco medicamento, mas às vezes é necessário. Não tem como eu dizer ao paciente que ele relaxe, que ele respire, que ele escute uma música, às vezes não dá. Tem que se fazer alguma coisa mais. Agora, o grande segredo é como tirar a droga, não é, Juliano? Tirar a medicação, sim, desmamar a medicação, que sempre, eu, na minha opinião, acho que deve ser o médico que faça isso. Porque o próprio paciente, às vezes, fica tirando por conta própria, aí o remédio não chega àquele ápice de tratamento, de melhora do paciente, ele fica desacreditando do remédio. E quando ele volta, às vezes, por conta própria, ele toma doses além do que é necessário, e aí aparecem realmente os efeitos colaterais, né? A gente vive uma pandemia de uso de benzodiazepínicos, né? Então, assim, muitas vezes o benzodiazepínico ele é prescrito até por um familiar, por um vizinho que toma e diz, toma aqui essa medicação que me fez muito bem. Concordo com tudo. É um medicamento que ele tem que ter um planejamento, ou seja, sociedades como a de medicina de família, a canadense, ela versa sobre essa questão que a gente deve fazer um desmame de 25% da dose por semana. Então, se o indivíduo ele toma 2 miligramas de clonazepam, ele vai tomar na semana seguinte 1,5. Muitas vezes as pessoas cessam de forma abrupta. E o que é que ocorre? Ocorre uma síndrome de abstinência, certo? Que são os sintomas muito parecidos com os sintomas que a pessoa sentia antes de ter, no caso, a insônia. Então, assim, não dá para fazer um desmame de uma forma desordenada, a gente faz um planejamento. E uma dica como médico, e para os médicos, para os estudantes que eu faço em relação ao desmame, é prescrever o desmame. Ou seja, eu faço um receituário, muitas vezes eu converto o benzodiazepínico, um que eu uso bastante para desmame, é o clonazepam, eu prescrevo ele para gotas, e faço a orientação, eu escrevo na receita semana a semana quantas gotas deve ser tomado, porque isso
deixa o paciente mais seguro do roteiro que ele vai seguir, diferente de você dizer, não, você tem que diminuir uma gota. Não, você bota semana tal, tantas gotas, semana tal, tantas gotas. E com isso você tem como fazer uma parceria com o paciente, garantir a adesão terapêutica, que é um ponto muito importante. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. Às vezes eu digo aos alunos lá na faculdade, atualmente eu pelo menos não estou dando as aulas de medicina que eu gostaria de dar. Com esse afastamento, com essa Covid no meio da história, então não estou me sentindo assim o professor que eu queria ser. Não é só os conhecimentos, né? Porque muitas vezes a gente que ensina na faculdade, eu noto que há uma falha assim na formação do médico, em ele lidar com o paciente, né? Com a doença. Então, a gente às vezes tem muito conhecimento, mas não sabe mostrar ao paciente o porquê daquela decisão nossa, né? Que a gente está decidindo vida com o paciente. Então, a gente está lidando com um paciente que, às vezes, na noite anterior, de acordo com a sua fé, ele pediu a Deus para orientar o médico que ele vai no outro dia, né? Se o cara no outro dia não for parecido com aquilo que ele imaginou, ele não vai fazer nada e nem vai funcionar. O tratamento médico depende muito disso. E você sabe que o julgamento de um colega em relação a outro colega, eu dou muita importância, muita importância. Por exemplo, eu acho você um cara espetacular, sabe? Você estuda, você sabe, todos os pacientes que foram até você, que voltam a mim, eles mostram que tiveram com um médico e muito satisfeitos com isso. Então isso eu acho assim, fundamental, que foi uma coisa que eu senti agora há poucos dias, Juliano, quando o Conselho Regional de Medicina me deu um diploma de honra ao mérito. Então, quando um grupo de colegas, do qual eu sou muito agradecido ao Conselho Regional de Medicina, porque aquilo me fez muito bem. Sabe, aquilo eu tomei uma transfusão de vontades, de continuar sendo médico, de continuar trabalhando. Então, eu acho assim, é importante que alguém diga isso a gente. Os pacientes às vezes nos dizem, às vezes não dizem, às vezes acham, às vezes não acham, mas a gente está cumprindo a nossa missão. Mas quando um colega diz alguma coisa a gente, até que seja uma crítica, é bom, porque aí você... Às vezes a gente se acha o máximo e não é. Eu, aos 30 anos, me achava o máximo e não era. Foi por isso que eu fiz um outro curso paralelo, que foi o de psicanálise, para eu aprender a sentir o que o paciente falava para mim. Que eu depois cheguei à conclusão que eu não sabia nada sobre isso. Portanto, aqui vai minha opinião sobre sua pessoa, já que eu procurei também como paciente e me senti realmente muito bem atendido por você. Isso é muito bom. Existem umas coisas aqui também que me perguntaram, eu gostaria de ver se você poderia nos ajudar. Quais as medidas podem auxiliar a qualidade do sono do paciente? Quais medidas? É outra coisa que a gente está falando aqui, não em medicação. Medicação você já falou tudo, já disse como era, mostrou que não tem um, mas tem vários, dosagens. Mas assim, teria alguma medida que pode auxiliar em o paciente, mesmo sem a medicação, começar a ter um sono mais normal? Existe. Primeira medida é a conscientização de que o sono é uma etapa importantíssima do dia. Da mesma forma que a gente se planeja, quando acorda, a gente planeja o nosso acordar, a gente também tem que planejar o nosso dormir. A gente tem que ter uma rotina de sono, ou seja,
planejar um horário adequado para dormir, um horário adequado para acordar, ter um ritual de sono, ou seja, tomar um banho morno, que no momento que você toma um banho morno, seu organismo ele relaxa mais. Você ter um ambiente adequado de sono, ou seja, a gente viu muita gente ter distúrbio do sono na pandemia porque estava de home office e transformava a cama no escritório de trabalho, ou seja, o quarto foi feito para dormir, ou seja, você tem uma leitura, se você tem um trabalho a ser executado, faça fora do quarto. Um ponto que eu vejo também você está tentando dormir, se não conseguiu dormir naqueles 20, 30 primeiros minutos, saia, faça alguma atividade em luz baixa, pode ser uma meditação, uma prece, pode ser uma leitura que não seja de tela, de livro físico mesmo. E a partir daí, o sono voltando, você retorna para a cama para tentar dormir. Então, assim, a cama deve ser um ambiente de repouso e não um verdadeiro campo de guerra contra o sono. Então, essas medidas ajudam muito. A história da cafeína também, você tirar esse hábito. Eu gosto muito de café à noite. Toma descafeinado. As pessoas que fumam, já fumar por si só já é um grande risco. Fumar próximo de dormir, a nicotina também pode deixar a pessoa um pouco mais alerta. Então, é evitar esse hábito. Mexer no ambiente, eu digo que é o primeiro ponto. Antes de ir para a consulta médica, revise seu ambiente, veja como é que ele está, porque você pode resolver boa parte dos problemas só ajustando seu domicílio. Então, já seria uma grande aquisição. E assim, professor, você também é um estudioso, olha, a sua biblioteca não lhe deixa negar isso, e a homenagem foi de toda merecida, porque se manter na longevidade médica, no exercício de qualidade, é um desafio. Hoje em dia a gente vê, infelizmente, uma geração muitas vezes frágil nessa busca do aprendizado, do estudo. Muitas vezes a gente tem uma geração assim imediatista, de que quer a informação pronta, e a gente sabe que o tão importante quando é a chegada é o percurso, né? Chegar até lá é o que nos traz os grandes tesouros da vida. Falo muito assim, gosto muito de uma frase de um professor amigo, que é o professor Cesimar Severiano, cardiologista, que ele fala, no dia que morre o estudante, morre o médico junto. Né? No dia que a gente para de estudar, acabou o exercício profissional. Você vive de uma medicina do passado que só se atualiza a cada ano. Então, essa honra é um mérito enorme, tá de parabéns, sim. Acho que mais por esse reconhecimento da nossa entidade, o CRM, e a admiração minha, como o senhor se referiu, é recíproca. Tive a oportunidade de aprender bastante coisa na nossa convivência, e fica também aí meu registro, minha homenagem. Muito obrigado. Complementando aqui só uma coisinha que você falou, a gente nota que as pessoas mais idosas, elas falam até que não conseguem viver ou desempenhar bem as funções se não tomar café. Ficam até com dor de cabeça, etc. Então aqui eu tenho uma pequena mensagem. Eu, há algum tempo, já há alguns anos, eu deixei de tomar café. Eu uso a cevada. Então a cevada é um produto que é dietético, é bom, ele faz bem à saúde, não tem cafeína e tem um gosto de café. Então, a cevada solúvel, que eu já fiz uma série de experiências, eu tomo, e ela aí me dá aquele prazer de eu comer, por exemplo, um cuscuz sem café, é péssimo, mas com cevada ele vai embora. Então, mais uma dica aí para as pessoas que têm pacientes que têm arritmias, que têm taquicardias, quer dizer, tem excitabilidade no nódulo de Aschoff-Tavara lá do coração. Então, esses pacientes não podem tomar café. Além de não dormirem bem, eles podem desencadear um ataque cardíaco paroxista, uma fibrilação atrial, e ele tomando a cevada, ele satisfaz o paladar e não tem esses inconvenientes. Doutor, eu vou terminar esse segundo bloco, e no terceiro e último bloco nós vamos então complementar mais algumas coisas que são importantes para todos os nossos telespectadores. Voltaremos dentro de 1 minuto. Estamos, então, entrando no terceiro e último bloco do nosso programa Saúde é Tudo, que hoje teve como convidado especial o Dr. Juliano, que é geriatra,
e que trouxe para nós aqui sangue novo, para a gente lidar com uma série de coisas no nosso paciente, todas as nossas especialidades. Vem um paciente idoso, sempre, em qualquer especialidade. Então é bom sempre ter alguns conhecimentos de quem trabalha diretamente com isso. Uma coisa que às vezes eu me preocupei muito estudando as terapias integrativas, doutor Juliano, é dizer assim, como reconhecer o envelhecimento. Então nós sabemos que tem a idade cronológica, o cara está com 60 anos num país desenvolvido, ainda não é a partir de 65, já no nosso com 60 é considerado, enfim. Mas existem outros fatores. Então, o que eu conheço assim grosseiramente, que eu olho sempre para o meu paciente quando ele chega no consultório, é um tripé, que é sarcopenia, disfunção, que ele apresenta assim na parte dele imunológica, e o terceiro é uma irregularidade neuroendócrina. Então, dizem os mais entendidos que basta 2 desses 3 itens, a gente já pode classificar o camarada como envelhecido. Agora, isso é a parte mais, assim, leiga, mas existe um critério eu acho que é Freire, F-R-E-D, Freire, eu acho, que ele diz que é mais científico isso, que seria a perda de peso de um paciente sem explicação, que é inexplicável no caso, uma diminuição da velocidade de movimento no seu andar, diminuição da força muscular e uma diminuição das suas atividades, ele sempre relatando cansaço. Então, são essas duas condições que eu, às vezes, olho no meu paciente geriátrico, que às vezes nos procura por conta da catarata, para que está perdendo a visão, e que é uma coisa que eu acho importante também na manutenção de uma pessoa idosa saudável, é a gente dar para ela uma condição de boa visão e escutar bem, para ela poder fazer parte do ambiente, né? Então, essa parte, chega pessoas nos consultórios, às vezes, com 70, 75, 80 anos, não, eu não vou mais operar, que nada. Sua vida está começando e o mundo agora é visual. Você pode estar até aleijado, mas sentado numa cadeira de frente para uma televisão, você está no mundo, não é verdade? Então, eu gostaria de sua opinião, para você falar alguma coisa das coisas que eu falei aqui, que pode não estar nem certo, né, Juliano? Então, a palavra é sua. Não, concordo com tudo que foi dito. E, assim, a gente vê a questão de um conceito legal, o idoso é a partir dos 60 anos de idade no Brasil, 65 em outros países. Se a gente está tendo uma idade biológica, mas eu gosto muito de ressaltar os aspectos funcionais, né? Ou seja, o indivíduo muitas vezes tem essa idade, mas ele consegue executar toda a sua vida, ou seja, ele consegue se prover. Hoje eu atendi um paciente de 88 anos, que foi bem ativo e é muito ativo ainda, ou seja, foi um paciente que trabalhou numa multinacional, morou em diversos estados, e hoje em dia ele tem 88 anos de idade e ele consegue se prover sozinho, com sua aposentadoria, mora só, tem um auxílio de uma funcionária, mas assim, ele executa tudo da rotina dele. Os filhos moram em outra cidade, e isso para mim, assim, esse é um envelhecimento bem sucedido, que o indivíduo consegue preservar sua funcionalidade até idades de grandes idosos, como octogenários, nonagenários. Quanto ao outro tópico da fragilidade, esse é um ponto importante. E a ressalva que eu tenho, além do que já foi dito, que eu concordo com tudo, é a questão do risco da obesidade sarcopênica, ou seja, a gente tem uma população que consome muito carboidrato e que com isso desenvolve quadros de obesidade muito semelhante à cultura americana. E a gente tem indivíduos muitas vezes obesos, mas aqueles indivíduos perdem funcionalidade porque eles não têm massa muscular. Então, esses critérios de Fried para fragilidade são muito importantes, associado com a funcionalidade, o que você executa. Eu falo muito, quem você é e o que você é capaz de fazer. Esse é o tópico muito importante. Quanto aos aspectos sensoriais, a visão é vida, né? Então, assim, quando o paciente chega para mim, mas o médico disse que eu não iria mais operar porque eu tenho 80 anos. Eu já tive pacientes, professor Marcos, de 107 anos de idade, de 103 anos de idade,
Então, assim, você parar para pensar, entre 80 anos de idade e 103, são 23 anos de diferença. Recentemente fui convidado para o aniversário de uma paciente de 104 anos, e digo mais, isso vai se tornar uma coisa rotineira. Cada vez mais a gente tem longevos, certo? Porque, assim, pessoas que vivem muito, elas transmitem também sua carga genética para os familiares, e a gente há um aumento na expectativa de vida também disso. A gente teve ganhos na medicina, teve ganhos na área socioambiental, ou seja, teve urbanização, teve desenvolvimento de tecnologia, mas a genética tem um peso muito importante também no envelhecimento bem-sucedido. Então, assim, chegou para mim, está com catarata, tem indicação cirúrgica, eu recomendo a cirurgia de baixo risco, um pós-operatório, que a gente só tem que ter cuidado realmente nos pacientes que não entendem, principalmente pacientes que têm demência, a gente tem um pouco mais de receio, mas o idoso por si só tem que fazer, porque catarata causa o quê? Depressão, por causa de isolamento, você perde o interesse, você abandona atividades. Catarata, se não tratada, pode causar risco de acidentes. Pessoa que quer se manter dirigindo à noite, principalmente, você pode ter risco de acidente com catarata. Risco de queda, que é bem interessante. E até um caso, não é tão comum, mas eu fiquei bem surpreso, fazia muito tempo que eu não via na medicina, que é uma síndrome chamada de Charles-Bonnet, que é o que? São alucinações associadas à catarata. O indivíduo sabe que não existe aquela... vê objetos, vê bichos, sabe que não existe, mas a própria alteração refrativa da catarata, tudo, pode causar essas alterações. Então, assim, tem que cuidar da saúde visual, da senso-percepção, da audição também é muito importante. Então, no tocante a isso, catarata tem que só não opera se não tiver condição, mas eu digo, é exceção. A regra é fazer a cirurgia para reabilitação. Eu tenho uma paciente, doutor Juliano, que ela tem 106 anos. E eu operei ela com os 90. Então, esse tempo todo ela já tem agora uma série de limitações, mas ela está vendo tudo. Então, ela, vez por outra, vai ao consultório, às vezes tem uma dificuldadezinha de andar mais rápido, mas ela está vivendo, está fazendo parte da vida. Então, isso eu estou falando o nome da pessoa, porque Dona Raimundinha ela já faz parte lá do nosso consultório, ela é nossa cliente há mais de 40 anos, e a gente já fez uma época atrás, eu peguei 4 pacientes bem idosos, e eu fiz um programa como esse nosso aqui, com elas 4, com essas 4 pessoas. E dessas 4 pessoas, eu tenho 2 que ainda estão vivas, uma delas é a Dona Raimundinha. Portanto, isso que você falou aí é muito importante, cuidar para que a pessoa possa ter uma sobrevida normal. Não adianta você viver 200 anos aleijado, cego, moco, sem poder participar da vida, né? Então isso é uma coisa assim, muito fundamental. Mas eu queria deixar a palavra final com você, doutor Juliano. Queria saber um recado que você tenha para nos dar sobre o que você gostaria de falar sobre o sono, não é? E o que ele traz, por exemplo, de qualidade de vida para o paciente. Sua palavra final, complementando e fechando esse nosso programa de hoje. Então, como dito, da mesma forma que a gente se planeja para acordar, a gente tem que planejar para dormir. Dormir uma boa noite de sono é fundamental para desenvolver aí 16 horas de tarefas durante o dia, ou seja, se a gente considerar que está dormindo 8 horas, no idoso menos 6 horas. Então, assim, muitas vezes queixas de memória são de noites mal dormidas, déficits de atenção são de noites mal dormidas, ganho de peso são de noites mal dormidas. Então, assim, dormir faz parte. Não para os idosos, agora para os estudantes que também assistem ao programa, que eu sei que ter qualidade de sono também faz reter informações novas, ou seja, a gente tem que estudar, a gente tem que dar nossos plantões, mas a gente tem que ter uma boa qualidade de sono. Então, meu recado é esse, sono também é vida, invista numa boa qualidade de sono, seja no ambiente, seja num equipamento como um CPAP, para conseguir ter uma qualidade de sono, seja numa terapia,
seja no medicamento em uma última instância. Invista no seu sono, porque assim vai valer a pena os próximos anos de boa qualidade de vida. Ok, doutor Juliano Silveira. Muito obrigado por você ter aqui vindo ao nosso programa, né? Foi muito bom estar com você aqui nesse momento, sabe? Então, espero que outras vezes eu possa lhe incomodar, tirar o sossego da noite que você podia estar em casa e estar aqui conosco, mas pode crer que você hoje fez um grande bem a muitas pessoas que assistiram o nosso programa. Que ele vai ficar na internet por muitos e muitos anos e vai ser útil a muitas pessoas. Portanto, pessoal do programa Saúde é Tudo, nós estamos encerrando mais um programa Saúde é Tudo e hoje nós tivemos o Dr. Juliano Silveira como nosso convidado e agradecido estamos para a sua presença, Juliano. Então, até o próximo programa. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau.